palavra do Senhor juntamente com os irmãos. 1 Samuel. Aleluia. 1 Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8. É um versículo tão conhecido. E eu quero dizer aos que esses dias, acho que o irmão Pedro não está aqui, ele ministrou lá na igreja, ele falou algo que me tocou muito, quando ele falou que quando Saul estava endemoniado, né, Davi ia, louvava, né, com a harpa, e os demônios saíam. Mas na outra noite, Davi tinha que voltar, porque os demônios voltavam, né? E ele falou algo tão importante, irmãos, e muitas vezes a gente até pode passar batido. É porque realmente o louvor diz que é um tangedor, né? Tange. Mas é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma e é a palavra que muda caráter. É verdade. Amém? Amém. Josué capítulo 1 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Amém. Aleluia, Deus. Amém. E ele chora, ele estava em pranto, ele estava em luto, mas na hora da dor, na hora do luto, Deus não disse assim: ei, meu filhinho amado, Eita, querido, meu Deus. fica aí, lambendo tuas feridas, chorando, em prantos pelo luto. Ele disse: ei, Meu Deus. levanta agora É verdade. e passa esse povo o Jordão. Meu Deus. Irmãos, Deus não passa a mão na nossa cabeça, no nosso erro, É não. forte, Deus. Deus não é leal porque eu estou todo culto na igreja. Deus não é leal a meus pecados, a minha vida, porque eu não falo mal dos meus irmãos. Porque olha, essa igreja está cheia. Se algum irmão aqui já me ouviu falar mal de alguém, pode levantar a mão e dizer que eu estou mentindo. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que da nossa fonte não pode jogar água boa e água amarga. Eita, glória. A mesma boca que fala a palavra do Senhor não pode falar mal do seu pastor. Eita, meu Deus. Eu já saí do ministério na época da pandemia e fui para outro ministério, mas nunca falei desse ministério e nunca falei de lá para cá. Nunca. Mas dói, irmão, cumprir a palavra do Senhor. Não foi fácil para Josué levantar. Não foi. Quantas vezes eu vou contar algo para os irmãos e talvez você vai dizer: irmão, o que é que tem a ver com a sua viagem para Israel? Tudo. Um dia desse eu cheguei na igreja e eu disse: sabe, basta algumas coisas, basta, eu não aguento mais. Aí o presbítero Zé Nildo falou assim: irmão, no dia do teu casamento eu estava na igreja e do nada ele falou isso, não estava nem na palavra. Eu digo: oxe, o que ele falou? Meu Deus. E ele falou: foi tão lindo o seu casamento. E quando o irmão Marcelo leu aquele 1 Coríntios 13, falava assim: o amor tudo suporta. Meu Deus. Aí foi o que eu fiz. Eu digo: poxa, então eu vou engolir minha dor, como Josué engoliu o luto dele. E eu preciso cumprir o que a palavra manda eu fazer. Porque, irmãos, é muito fácil abrir a boca aqui e dizer assim: olha, um dia eu estava na minha casa, no início da minha conversão, estava a irmã Cleia, estava o irmão, o diácono Leonardo, estava a irmã Daciana, estava o irmão William, estava na minha casa. E naquele momento a irmã Daciana leu uma palavra para mim, disse uma palavra que eu não sabia nem o que tinha. E ela também disse também, irmã, quando eu saí sem ler, que era Isaías 45:3, que fala: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Isso aí é uma longa história. Irmãos, a palavra de Deus é um tesouro. Na verdade, a palavra de Deus é um verbo, é Jesus. Ter a fé de chegar em Israel, mas não ter a fé de cumprir o que Deus manda nós fazer, mesmo na dor, mesmo no luto, mesmo no sofrimento, mesmo muitas vezes sem querer. Porque se ilude quem acha que eu só vou para a igreja, eu só vou servir se o meu coração sentir, se eu sentir Deus. Não, irmão, vocês sentir mesmo. Eita, Deus. Porque Josué não estava sentindo nem não. Ele não estava querendo atravessar aquele povo, não. Ele queria chorar a dor
aquelas encenações. E o povo dizia assim, ei, irmãos, vamos juntar um ônibus. Todo mundo pobre, muito pobre, mente pobre, né, sem dinheiro. E aí os irmãos diziam, vamos para Jerusalém, que é em Caruaru, né, que eu nunca fui. Nunca tive vontade de ir lá. E eu dizia, todo mundo queria juntar dinheiro, nunca conseguimos ir. Aí eu dizia assim, sem nem saber, eu não sabia o que eu estava falando. Porque eu nunca tinha visto Israel nem em lugar nenhum. E eu dizia, eu não. Se eu for, eu quero ir em Jerusalém, a original. Eu dizia isso. E o Espírito Santo só me fez lembrar disso há pouco tempo, quando eu voltei. Mas o que importa, o pastor e a irmã Sena disseram assim, olha, tira foto, faz vídeo, filma tudo. Irmão, eu sou uma negação nessas coisas. Nem gosto de foto, nem sei tirar. Mas aí o pastor disse, irmã, tira umas imagens lá. Eu disse, meu Deus, o pastor pediu que eu tirar. Irmã, eu tirava de todo jeito, porque eu podia botar aqui no telão as imagens onde eu fui. Mas não é a mesma coisa, vocês podem olhar na internet. Eu quero passar o que eu senti, o que eu vi, o que pode servir de frutos para a vida de vocês, como serviu para mim. Tá lá, um monte de imagem, um monte de vídeo, eu nem abri ainda. Porque tá tudo aqui, tá tudo aqui. E aí eu tirava as fotos, mandava para ele. Daqui para Israel são 17 horas de voo direto. E aí o que é que acontece? Mandava para ele, na primeira pergunta, quem conhece o meu esposo sabe que ele não fala muito, ele fala assim, Jeane, quando você voltar, você tem que ter uma reciclagem com a irmã Sena. E eu, reciclagem com a irmã Sena, porque o irmão virava tudo mal virado. Mas o que eu quero dizer, eu cheguei no Egito. E o Egito é opressor. O ar lá é diferente, pastor. Você quase não consegue nem respirar. Não porque o ar é espiritual. Lá tem vai ter o maior museu do mundo. Tem não sei o que lá tem o maior do mundo. Mas lá é feio. As pessoas são desonestas. Você vai comprar uma água que custa $1. Se você der $5, ele não quer devolver o resto. E eu ficava, devolve, meu dinheiro. Não entendo nada em árabe, porque eles falam em árabe. No Egito, né? Meu Deus. Que povo desonesto no Egito, irmãos. Diferente quando a gente chega em Israel. Quando a gente passa alguns dias lá no Egito, assim, naquele negócio, já querendo ir para Israel. Eu imagino aquele povo naquele deserto, porque todo mundo lá estava triste, querendo ir para Israel. Irmãos, quando a gente chega em Israel, um lugar que é praticamente pântano, deserto e pedras. Como é que pode um lugar daquele ter água potável para eles, para os vizinhos que são inimigos? Como é que pode um país daquele, pastor? Os inimigos moram dentro de Israel, trabalham, tem loja, tem comércio. No restaurante do hotel que eu estava, eu aprendi algumas palavras. Por exemplo, boquetov, que é bom dia, e aí em hebraico, que é a língua deles lá. E quando eu dizia obrigado, todo arabá, ele dizia shukran. Eu, meu Deus, eu estou muçulmano, vou morrer agora. Porque eles não gostam do hebraico, entendeu? Mas estão lá, meu Deus, como pode esse povo conviver com os inimigos? Não é diferente da nossa vida, não, irmãos. Nós convivemos com os inimigos. E aí, o que é que eu conheci lá? Tudo, irmãos. É muita coisa. O túmulo de Jesus, que não está mais lá, Jesus, né? A caveira, tem lá, irmãos, o desenho da caveira, o Getsemane, o Monte Sinai, acho que lá no Egito, né? Lindo, irmãos, a imagem é linda. Está ali, é maravilhoso. É tudo tão lindo. É tudo tão grandioso, mas eu quero compartilhar algo também, que quando a gente chega ali no deserto, eles fizeram tabernáculo, nas medidas, como tem na Bíblia, nas mesmas medidas, tudo igual, a réplica do mesmo jeito, o mesmo peso. Irmãos, e esse povo passou 40 anos no deserto, e diz a palavra que quando a nuvem se movia, eles desmontavam tudo, desmontavam o tabernáculo. Imagina, desmontar aquilo tudo, porque aqui na Bíblia fala a dimensão é grande, irmãos. São coisas pesadas, dá trabalho desmontar aquilo. Sem estrutura de caminhão, não, guincho, nada. E eles montavam de novo. Por quê, irmãos? Porque o tabernáculo naquele tempo representava a presença de Deus. E mesmo o povo que murmurava, mesmo o povo que às vezes era cruel, não é? Mas eles sabiam da importância da presença de Deus. E eles faziam aquele sacrifício. Irmão, será que cada um de nós está fazendo realmente um sacrifício para ter a presença de Deus na nossa vida? Para que de nós transborde essa presença para outras pessoas. Glória a Jesus. Eu sei que eu voltei dessa viagem muito temerosa, irmãos.
excelente. É um povo que, se você marcar algo 7 horas, pastor, como o senhor marca essa reunião, o povo lá não vai estar 7 horas, não, ele está até antes. A guia judia, a mulher marcava 7h30 na porta do ônibus. Quando a gente chegava, a mulher sempre estava, ele sempre estava. Se marcasse abrir o restaurante da hora, eles estavam, irmãos, é um povo, sabe? Aí meu esposo falou, pode ser a dúvida de vocês? Ah, irmã, mas que adianta isso se o povo não crê em Jesus? Em Jerusalém, existem 4, em Jerusalém mesmo, existem 4 bairros em Jerusalém. Um é judeu, o outro é assênio, o outro é muçulmano e o outro é cristão. Eles são cristãos, tem muita gente em Israel cristão, muitos judeus que se transformaram. Lá no Egito existe uma igreja, existem os coptas, que são egípcios cristãos. E eles se converteram porque eles viram o milagre de Jesus quando Jesus estava no Egito. Tem lá, pastor, uma igreja copta, os irmãos podem ver na internet, tem uma fonte que não seca desde a época de Jesus. Isso tem convertido pessoas até hoje, porque quando Jesus esteve lá com sua família, eles ficaram perto desses riachos que a gente vê aqui, que seca e chove, não é assim, enche. E desde o dia que Jesus chegou, esse riacho nunca mais secou até hoje. Glória a Deus! E sabe aquela terra que manda leite e mel? Está lá, irmãos. Um povo que, para encerrar, entrar na parte final, um povo que 70 anos depois de Cristo, essa cidade foi exterminada, Israel não existia mais, os judeus foram dispersos. Não é uma terra que manda leite e mel, mas o povo foi disperso. E onde esse povo judeu chegou, ele prosperou. Aleluia. Pode olhar. E aí depois, em 1948, olha o tanto de tempo, 70 anos depois de Cristo, para 1978, esse povo volta, restabelece a nação de Israel. 1948. Israel só tem, eu acredito, porque há o cronograma da Bíblia. Mas, irmão, quando eu estive lá, eu digo, não, isso é mentira. Não tem como um lugar tão desenvolvido, tão cheio de prosperidade, de riqueza, só tem 75 anos. Irmão, nós temos um país de quantos anos? 600, 550, sei lá quantos, 500 e poucos anos, não é assim? Brasil. Israel só tem 75 anos. E está no topo, irmãos. É um lugar que não tem água potável dado para todo mundo. Essa é a manga Palmer. Lá não tem onde produzir não, mas a tecnologia de Israel, que a gente conhece a manga Palmer, né, produzir, que produz é tudo de lá. As tecnologias, o prêmio Nobel é gratuito. Irmãos, tudo é dos judeus. Aí por quê? Para encerrar, por quê? Se nós estamos falando de um lugar, de um povo que em sua grande maioria não crê em Jesus, mas ele crê na palavra, né? E nem na palavra toda. Mas não é só isso, é porque Deus, lembra que eu falei? Deus não é leal. Não, o que você está falando? Então, repito, Deus não é leal. Porque quando eu fui pregar a palavra, e foi quando Deus falou, eu não sou leal, eu sou fiel à minha palavra. E Deus ajuda cada um de nós em um detalhe. Eu fui ministrar primeiro dia na campanha lá no presbítero do George, e eu quase ligo para dizer que eu não vou. Não tinha condições de ir. Sabe o luto de Josué? Não tinha. E aí Deus mandou essa palavra, sabe? Vai na dor. E eu fui, gemendo, chorando, mas fui. No final o presbítero disse que estava passando. Se Deus fosse leal, Deus não revelaria. Mas Deus é fiel. Amém. Deus é fiel à sua palavra. Glória a Deus. É que o povo de Israel está lá numa terra que manda leite e mel, sendo prósperos, irmãos. Porque é promessa de Deus. E o que é mais lindo, nós somos descendência de Abraão. Nós também tomamos posse dessas promessas. Glória a Deus. E foi tomando posse da promessa, foi profetizando, foi provando Deus mesmo. Que eu cheguei lá, não foi por dinheiro, irmãos. Eu não tenho dinheiro. É porque eu não tenho nem tempo para contar, porque eu vou estar doida, eu mesmo. Mas eu sei como eu cheguei lá, não foi com o meu dinheiro. Não foi, irmãos. Tanto não foi que está servindo de testemunho para a minha família, porque ele sabe que eu não tenho dinheiro. Mas o que eu quero dizer é que Deus, ele cumpre a palavra dele. E sabe o que é mais lindo? Já vou chegando aqui, pastor, para descer. Sabe o que é mais lindo? É que lá em Israel,
Eles não têm preguiça de ler a palavra não dá sono, a palavra não dá preguiça. Eles entendem que a palavra prospera, que a palavra cura, que a palavra transforma. Aleluia, Deus. Você se envergonha. Eles dizem, bota a mala aqui no hall do hotel. E eu vou botar minha mala nada, eu vou perder minha mala. Irmãos, eles têm uma consciência de honestidade, porque ele não acha que está sendo leal a você de não te roubar. Ele sabe que ele está temendo ao Deus Altíssimo, ao Deus vivo. Que não cumprir os princípios não recebe a bênção. E nós queremos muitas vezes não cumprir os princípios e receber as bênçãos. Não vamos receber. Mas se nós formos fiel à palavra do Senhor, mesmo gemendo, chorando muito, nós receberemos o melhor dessa terra. E os judeus, sabe o que é que eles fazem? Quando as crianças mal sabem falar. Primeiro que nas escolas tem o estudo da palavra. Não é religião não, é o estudo da palavra. É como se fosse matemática. Como se fosse não, mais importante do que o estudo de português. Entende? É uma matéria importantíssima. E sabe o que é que eles fazem com as crianças? Para ensinar as crianças que não sabem ler, eles pegam a letrinha hebraica, pegam um pote de mel. Isso é verdade. Pastor, eles pegam um pote de mel, pegam o dedinho da criança com mel e passam ao redor da letra hebraica. Depois que passa ao redor da letra, ele bota a criança para passar de novo e lamber os dedos. Para entender da mente da criança que a palavra é doce. Meu Deus! Meu Deus! Glória a Deus! Isso é lindo, irmãos. E a gente muitas vezes não fala nem para as crianças. Eu falo nós adultos, graças a Deus, irmãos, que se a gente entender o poder dessa palavra, como a irmã, Deus usou a irmã da Ciana para dizer que Deus te daria os tesouros escondidos e as riquezas incompetentes. Eu posso até pecar contra o Senhor, mas por rebeldia, mas por inocência, não. Por isso que eu voltei de Israel temerosa. Porque, irmãos, eu pude contemplar a promessa de Deus na vida daquele povo. Irmãos, e nós contemplamos a nossa vida. Nós vivemos milagres. Então eu agradeço a Deus a minha rica oportunidade. Amém?